disso, você nunca teve o Lula na fase Twitter, por exemplo. Exato. Enfrenta uma eleição. Pede pro Lula enfrentar uma eleição na época Twitter. O mundo, eu tenho falado isso muito, o mundo mudou mais nos últimos 5 anos do que ele mudou da Guerra Fria até 2015, entendeu? Então, a coisa tá tão diferente nesses últimos 5 anos que não adianta você simplesmente falar assim, mas o Lula é uma grande força eleitoral. Ele não é. Ele não é uma grande força eleitoral. Eu coloco aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro, todo mundo morria de medo do cara em debate, porque o cara é bronco, porque o cara nunca tinha enfrentado um debate na vida, porque o cara se expressava falando, sabe, aquele tipo de besteira pro Ratinho e pra Luciana Gimenez. Ele foi muito bem em debate. Então, até o Boulos hoje, né, o Haddad, ficam lá, porque o Lula fugiu de debate, não sei, o Bolsonaro fugiu de debate, não sei mais o quê. Em primeiro lugar, o Haddad já fugiu de debate sim, porque eu já contei essa história, teve um debate que... Teve, na verdade, vamos dizer assim, um roda viva, né? Uma coletiva que Bolsonaro e Haddad iriam fazer no Pânico. Eu fui convidado para as duas. No caso do Bolsonaro, como ele tinha acabado de sofrer a facada, ele fez do hospital e fez por videoconferência. Por conta disso, ele não pôde ficar as 2 horas de programa, acertar o tempo exatamente que ele conseguiu ficar no ar. Eu tava lá no estúdio, na hora que acabou, tava Joyce Hasselman, essa sumidade do pensamento ocidental. E lá falando, não, porque eu vou ser Bolsonaro, porque eu vou acabar com a Glaze, porque não sei o quê, eu sou mais Bolsonaro que os filhos dele, não sei mais o quê. Aí depois foi Haddad. O que aconteceu? No dia do Haddad, a gente falou assim, olha, vai ter que ser 1 hora, não sei quanto tempo, blá, 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 blá. Vamos lá, Haddad. Beleza, tava lá, hashtag Haddad no Pânico, e ele desapareceu. E a gente mandou subir a hashtag Haddad amarelou. Então assim, esse negócio assim dos caras falarem, porque o Bolsonaro foge de debate, gente que era do PSOL, né, o PSOL do Boulos, que foi filiado ao PSOL do Boulos, falou, deu uma facada no cara, vai ver, foi por isso. É bom lembrar, toda vez que a gente falar de Bolsonaro fugiu do debate, aquela maravilhosa, o argumento da nossa querida Marilis. Marilis. O argumento da Marilis um beijo, Marilis. Um beijo, Marilis. Esqueci dessa. Você Marilis. que transa tanto na Enquanto pandemia. que a gente tá aqui trabalhando, ela está transando. Sua Ela é muito transuda. Ela é muito Transuda nadadora transuda. Eu fico imaginando como você nada numa pandemia sem ferir o... Eu acho que ela deve ter uma piscina olímpica dentro de casa, sério. É possível. Ou um kit bengala, né? Porque o cara fica lá na porta. Deve ser. Não, mas ela tá falando de nadar, não. Nadar. Ah, tá. Não, eu achei que o transar. Não, também. Ela faz os dois, ela faz tudo. Ela tem 76 anos e consegue chegar nesse tipo de coisa. E ela falou, o cara disse assim, o cara acabou de tomar uma facada. Aí ela respondeu assim, sangrar... Eu sangro todo mês e não... E fala alguma... Ou seja, comparar o sangue de uma facada com o sangue de uma menstruação é uma das coisas mais inteligentes que a humanidade já viu. Só aquele meme do cara fazendo mulher. Pra responder um negócio desse. Desculpa, mulher. Mulheres. Não, mas Brasil, porque esse argumento surpreenderia até uma planária se ela tivesse... se a única célula fosse uma célula de neurônio. Fosse um planária é unicelular. Não é unicelular. Não, tem 1 centímetro. Voltando à vaca fria aqui. Eu tenho uma pergunta que eu te fiz em off, eu quero que você responda em on. Tudo isso, eu concordo com você, eu acho que todo mundo tá de acordo. O Lula não é essa força política toda. Em voto ele não ganha. E o Bolsonaro, ele fez Ciro Gomes afinar em debate. A gente tem que agora, e o lance da eleição... Sistema eleitoral. A gente não... não vai ter fraude. É isso que eu tenho pra dizer. Não vai. É isso que eu queria deixar bem claro. Não vai ter fraude. Então, assim, a gente não precisa se preocupar com nada. Porque não vai ter fraude. Então, assim, em matéria eleitoral, eu vou falar. O Brasil, ele é continuista, tá? Era uma das outras coisas que eu queria falar. Ou seja, Bolsonaro, ele mandou bem em debate. Bem ao contrário do que nós pensávamos. A gente que tava lá querendo votar no cara, a gente tava morrendo de medo do cara em debate. Ele mandou muito bem em debate. Fez Ciro Gomes afinar. O Lula, ele tem um discurso ultrapassado, extremamente ultrapassado, que é tipo, olha o que eu fiz pelo país, porque eu pus comida na mesa do pobre, porque o pobre comigo, ele viajava pra Miami todo dia, porque isso pelo pobre, porque vocês me prenderam porque eu fui lá e fiz aquela coisa pelo pobre, porque a Rede Globo isso, porque o Moro aquilo. O Moro tá contra o Bolsonaro. Então assim, o Lula ficar metendo pau no Moro, não vai ser uma coisa muito boa. A gente comentou isso aqui na última live, né? Que eu falei das edições ali, né? Que o Verdevaldo fazia. Por que a defesa do Lula não usou aquilo? Tipo, ela vai pro STF pra pedir pra ter acesso às mensagens roubadas, o STF dá mensagem roubada inconstitucionalmente, ilegalmente, ferindo o Código Penal, ferindo tudo, para o Lula vê aquele negócio e fala, não vou usar. Por quê? A ideia deles era dizer, a Lava Jato é um instrumento do Bolsonaro para colocar a direita no poder. Quando você vê as mensagens vazadas, você vê que a Lava Jato estava preocupada com o próprio rabo, o único interesse deles era com eles próprios, por acidente acabaram prendendo um monte de petista, prenderam um tucano, soltaram rapidinho ali depois, pararam de prender todo mundo e imediatamente a Lava Jato continua hoje, ou deixa de continuar. Não faz a mais puta diferença, não sei mais o que é a Lava Jato, porque ela não prende mais ninguém, entendeu? Não investiga mais nada, não prende mais ninguém. E eles estavam querendo ferrar o Bolsonaro, inclusive de uma maneira ilegal, então...
Enfim, deixa os dois lá se matarem numa boa. Mas voltando, né? O Lula, ele tem esse discurso que ele é datado, ele fica falando mal da Rede Globo, sabe? É um discurso, ele vai colar com o jovem? Ele vai furar a bolha dele? Ele tá lá com 21% contra 31% do Bolsonaro, segundo o levantamento, agora não lembro de qual, mas acho que saiu na CNN hoje. Ele consegue furar esses 21%. Brasileiro é continuista. E aí eu vou colocar o último adicional que eu acho bastante interessante, que é o seguinte, eu acho que a gestão Bolsonaro, essa é a última antes da leitura do Superchat, eu acho que o Bolsonaro, ele fez uma atuação péssima na pandemia. Péssima. Bolsonaro, ele foi uma desgraça em tudo que envolva direito. Eu nunca vi alguém ser tão mal assessorado juridicamente no Brasil. Tipo, você consegue fazer um comentário sobre o Bolsonaro e falar assim, Bolsonaro, isso aqui envolve direito. Envolve poder judiciário. Faça alguma coisa errada. Ele vai lá e fala, não, mas peraí, não era pra ser tão errado. É impressionante. Ele não conseguiu acertar absolutamente nada. Foi uma desgraça para o Brasil. As suas indicações e articulações, nomeações assim por diante com o poder judiciário. E ele foi muito ruim na crise. Eu acho que assim, é difícil você dizer que o Bolsonaro tenha ido bem na crise, apesar de ele ter sido um símbolo de resistência para as pessoas que querem liberdade. Fala assim, olha, eu posso morrer do vírus, beleza. Só que se eu não fizer alguma coisa, eu vou morrer de fome daqui a 20 dias. Então eu preciso de alguma coisa. O Bolsonaro, uma coisa ele fez que foi ser um símbolo de resistência a favor dessas pessoas. Agora acontece o seguinte, a gente acabou de completar 1 ano de pandemia. Ainda estamos em março, né? Sim. Eu tô bem de tempo, como vocês podem reparar, né? É quarta-feira, 10 de março hoje. Eu tô muito bem aqui com o tempo na fase vermelha. Nós estamos nem completando de fato um mês de pandemia, né? Porque foi mais ou menos ali, sei lá, 10, 12, 15 de março, mas estamos aqui completando um ano de pandemia. Isto significa, em primeiro lugar, que o efeito econômico da pandemia a gente ainda não sentiu. Entendeu? Uma coisa você fala assim, olha, os barzinhos lá do meu bairro fecharam as portas. Isso é o começo. Você vai ter que ver o efeito disso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O efeito disso no ano que vem vai ser muita coisa que aparentemente está em ordem, assim, conseguindo sobreviver uma fase vermelha, assim por diante, mas vai estar tudo quebrado. E aí o cara vai estar desesperado pra trabalhar. Ele vai falar, meu Deus do céu, agora eu vou realmente morrer de fome. Agora o vírus, de fato, não é mais a minha preocupação. O cara tá em casa agora, neste momento, olhando aqui, agora, enquanto que eu tô falando, ao vivo, 10 de março de 2021, né? 21. 10 de março de 2021, o cara tá com o cu na mão em casa falando, vocês estão negando a ciência, vocês isso, aquilo, esse vírus é mortal. E vocês precisam votar no Dória, não sei mais o quê. Na hora que a água bater na bunda, meu amigo, na hora que o salário não vir, na hora que o cara tiver com 6 meses de aluguel e sem comida na geladeira, você vai entender que talvez ele olhe pra aquele cara lá que ele falava, mas esse é um anticientífico, cacete A4, e falava assim, olha, esse aqui é o único que ele tá preocupado com uma liberdade, sendo que ele era chamado de ditador, com a liberdade de poder sair na rua e fazer alguma coisa. Todos os outros estão tentando fazer capital político em cima de morte. Você reparou que mudou de figura? Igual Domingo de Ramos, né? Aproveitando que a gente tá na quaresma, foi esse exemplo que eu usei quando eu tava conversando em off aqui, né? Domingo de Ramos, um domingo que Jesus chega em Jerusalém. Curiosamente, como ele não é rico, não tá lá, sabe, com seu corcel assim por diante, ele precisa fazer uma longa viagem pelo deserto, ele chega num burro. Então é o único animal lento, sabe, que sacode demais, que te deixa enjoado, mas ele é o único animal que consegue fazer aquela viagem, e ele acaba, por isso, cumprindo uma profecia que estava lá no Antigo Testamento, dizendo que o profeta iria chegar num burro. E era uma profecia que os judeus não entendiam, olhava e falava, nossa, mas chegar num burro, né, coisa assim, mais pedestre, assim, né, pensou que o cara chega num fusquinha aqui, não vai colar pra mim. E ele chega num burro ressaldado com ramos, quase como se fosse um rei. Isso no Domingo de Ramos. Na sexta-feira santa já rolou todo o processo, já foi espancado pelos romanos, assim por diante. Este mesmo povo prefere Barrabás. Isso em questão de 5 dias. Você imagina isso numa pandemia brutal. Quer dizer, você só tem os sentimentos extremos. Por hora, você tá lá falando, porque é o Bolsonaro isso, porque é o Bolsonaro aquilo, porque vocês são anticientíficos, porque vocês são negacionistas, porque a gente precisa de lockdown, porque a gente precisa trancar todo mundo em casa. Você aguenta um ano nessa? Para pra pensar. Isso porque o mundo já tava assim, né? Nessa coisa de tudo. A pandemia piorou, mas já tava vindo nesse crescendo. Assim, exatamente. De reação. Então, assim, você olhar para 2021 e falar assim, mas o Lula, ele tem um grande capital político. Que capital político? Ele nunca enfrentou alguém num debate. O Lula enfrentou Alckmin e Serra. Essa lagosta aqui, ela dá nocaute perfect. Nos dois, contra os dois. Os dois ao mesmo tempo. Nos dois ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, qual que é a sua proposta para a saúde? Só mostrar. Qual que é a sua proposta para a educação?
Porra, até concordei agora. Lembra aquele debate do Monty Python lá que ele chama um tijolo, um pato e sei lá, um gato. Eu falei, gato, o que o senhor acha de não sei o que? O gato tá lá. É mais ou menos isso. Exatamente. O tijolo ganha do Alckmin, do Serra e do Lula juntos. Então assim, eu acho que o Lula eleitoralmente, ele tá lascado. Então essa ideia de você falar assim, mas o Lula agora acabou, não sei mais o que. Olha, eu me preocuparia com outras coisas que não são a fraude, tá? Porque o sistema eleitoral brasileiro, ele é supimpa. Ele é o melhor do mundo. Ele é tão supimpa que ele nem precisa ser auditado, porque, ele é tão extraordinário, sensacional, perfeito, que pra que auditar? Eu quero dar pro sistema eleitoral. Pra quê? A fila, assim, STF, sistema eleitoral. STF vai nos... E a gente dá depois pro sistema eleitoral. Mas eu acho que a gente já dá pro STF todo dia, antes mesmo de querer. Eu sinto a dor, eu não sei se eu dou, mas eu sinto também. Quando eu vou sentar... Las pregas... Isso aí é hemorroida, viu? Só pra avisar. Tá, desculpa aí com a experiência da causa. Gente, então, vamos lembrar aqui. Finalizando, vamos pro Superchat. Vamos pro Superchat. Tem que fazer um comentário daquela velhinha, daquela vovó